Parece que o jogo de poder na Fazenda da Discórdia nunca esteve tão quente. E meus amigos, quando a matriarca da família se revolta, a coisa fica feia. Mas o que é que aconteceu dessa vez para deixar essa mulher, que sempre esteve no controle, completamente revoltada? Ah, vocês não vão acreditar no que a gente descobriu. A Fazenda, que já era palco de polêmicas e intrigas, agora virou o centro de um conflito que vai causar até terremoto no coração dessa família. E pasmem, o causador dessa crise toda é uma figura que, até agora, ninguém imaginava que teria tanto poder assim. A matriarca, que sempre se mostrou firme em seus princípios, teve um acesso de raiva tão forte que quem estava por perto jurou que o teto da fazenda poderia desabar a qualquer momento. Mas o que foi que aconteceu para ela se perder assim? Pois é, minha gente, a dona dessa história toda é ninguém menos que a Graciele, a amante do Zezé. E ela está fazendo tudo ao seu modo, causando um alvoroço na fazenda. Um alvoroço que ninguém esperava, nem mesmo a matriarca. E não foi só a Graciele que aprontou dessa vez. Um convidado especial apareceu por lá. E esse, meus queridos, foi o verdadeiro motivo de tanto alarde. Eu sei que vocês estão curiosos para saber quem foi esse ilustre visitante. Mas antes de dar mais detalhes, preciso contar para vocês o que rolou na semana que passou e que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. A Graciele, com seu jeitinho peculiar de fazer as coisas, começou a organizar uma verdadeira festa de rituais e bênçãos na fazenda. E claro, você sabe que quem está sempre por trás disso é a família dela, que tem uma ligação direta com o espiritismo. O problema é que a matriarca, que sempre foi evangélica e se orgulha disso, não estava, digamos, nem um pouco preparada para ver tudo o que aconteceu depois de uma simples visita. Uma visita que ela jamais imaginaria que aconteceria debaixo do seu próprio nariz. Eu sei. Você deve estar imaginando o que foi que rolou na fazenda para deixar a matriarca tão indignada a ponto de falar abertamente sobre o que pensa. E é exatamente isso que você vai descobrir agora, porque a coisa ficou realmente feia. Até eu, que já ouvi de tudo nesse mundo das celebridades, fiquei chocado com os próximos acontecimentos que envolveram uma visita um tanto quanto inesperada. Mas vamos dar um tempinho agora, porque o que você vai ouvir a seguir, vocês não vão acreditar. E a coisa só esquentou ainda mais, meus amigos. Se vocês acharam que a matriarca já tinha mostrado o limite da sua paciência, se preparem! O que aconteceu depois que ela viu o que estava acontecendo na sua fazenda foi algo que ninguém poderia prever. Graciele, com sua vontade de controlar a situação, simplesmente ignorou tudo o que a matriarca tinha como certo e trouxe mais uma surpresa para a Fazenda da Discórdia. O palco agora estava armado para o verdadeiro espetáculo. O ilustre visitante dessa vez não era um famoso, não era um empresário influente, nada disso. Quem apareceu na fazenda foi um pai de santo. Isso mesmo, um pai de santo, como se a fazenda fosse um centro espiritual. E como se não bastasse, ele não veio sozinho. Ele foi acompanhado de uma mãe de santo. Aparentemente, a intenção era abençoar o local, preparar a fazenda para o carnaval e até purificar os ambientes. Purificar? O que será que estava acontecendo por lá, hein? Isso deixou todo mundo ainda mais perplexo, mas a matriarca ficou ainda mais indignada com a situação. Imagina só, essa mulher, que sempre defendeu a sua religião evangélica com unhas e dentes, vê um ritual espírita sendo realizado ali no quintal da sua própria casa. A revolta dela foi tamanha que ela não conseguiu disfarçar a irritação. Não bastasse a visita dos pais de santo, o clima estava tenso com a presença de toda uma comitiva de gente que aparecia e desaparecia na fazenda, criando uma verdadeira bagunça. A matriarca, que sempre prezou pela organização e pelo respeito aos seus princípios, viu tudo desmoronando ao seu redor. A festa estava pronta.
Mas o que ela não esperava era que a Graciele fosse tão ousada a ponto de deixar todos os seus valores de lado. Enquanto a Graciele seguia com seus rituais, as críticas começaram a surgir. As pessoas comentavam sobre as roupas estranhas que ela havia trazido, aquelas vestimentas com conchinhas e símbolos que só quem entende da cultura espiritual sabe o que significam. Eu vou te dizer, o clima ficou realmente tenso e a disputa religiosa ficou exposta, de uma forma que ninguém jamais imaginaria. E aí entra em cena a famosa frase: religião não se discute. Mas será que a Graciele seguiu mesmo esse ditado? Não! Ela foi lá, fez o que quis e não pensou nem um segundo na reação da matriarca. Para a matriarca, isso era um total desrespeito. Para a Graciele, era apenas a continuação da sua maneira de lidar com os seus rituais e crenças. Mas o pior ainda estava por vir. A reação da matriarca, ao ver a fazenda sendo palco de algo tão diferente do que ela sempre viveu, foi mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Ela não engoliu essa de forma tranquila. Não foi só uma simples visita, meus amigos. Foi um verdadeiro desafio aos seus princípios, algo que não passaria em branco. Mas, mesmo com toda essa tensão, o que aconteceu depois foi ainda mais inesperado e deixou o público ainda mais curioso sobre como esse conflito iria se desenrolar. E é claro que a situação não ia terminar por aí, não é? A matriarca, já visivelmente abalada com tudo o que aconteceu, decidiu tomar uma atitude. Ela não ficou quieta diante de tanto desrespeito e da ousadia de Graciele. A coisa já estava feia o suficiente com a presença do pai de santo e os rituais que aconteceram na fazenda. Mas a reação dela deixou claro que o jogo de poder estava prestes a ganhar um novo capítulo. Ela, que sempre foi uma figura central, uma liderança dentro da família, simplesmente não se calou. Nos bastidores, o que se sabe é que a matriarca fez questão de deixar bem claro seu ponto de vista. E como se diz por aí, quem está com a razão não tem medo de falar. Ela não engoliu a situação. E o pior de tudo é que nem tentou esconder sua desaprovação, falando abertamente sobre o que pensa. Para ela, essa história toda estava mais para uma verdadeira provocação do que qualquer outra coisa. Se alguém pensava que ela ia passar a mão na cabeça da amante do filho, estava muito enganado. Mas, ao mesmo tempo, a Graciele, que parece estar cada vez mais firme nas suas convicções, não se intimidou nem um pouco. Ela não só desconsiderou a opinião da matriarca, como também pareceu dar um recado claro de que faria tudo o que fosse necessário para manter as coisas do jeito que ela acreditava. E não pensem que o clima ficou pacífico depois disso. A tensão entre as duas só aumentou e a Graciele, ao contrário da matriarca, não recuou nem por um segundo. O que começou como uma simples diferença de crenças acabou se transformando em um campo de batalha, onde cada uma defende a sua verdade a todo custo. Agora, o que se fala nos bastidores é que essa briga vai longe. Não é algo que vai se resolver em um estalar de dedos. A matriarca tem o seu jeito de lidar com as coisas. E a Graciele, com sua influência, está se mostrando uma verdadeira pedra no caminho. O que ficou claro até agora é que, ao contrário do que a matriarca queria, a Fazenda da Discórdia virou o palco de um jogo de fogo entre duas mulheres fortes, com diferentes valores e visões de vida. E enquanto isso, Zezé, que parece ser o pivô de toda essa história, não tem feito nada além de observar, sem tomar partido, tentando manter a paz no meio de tanto caos. No fim das contas, meus amigos, o que vemos é uma disputa pela liderança e pelo controle de uma fazenda que a cada dia que passa se torna mais um campo de guerra. Com o temperamento forte da matriarca e a obstinação de Graciele, quem será que vai sair vencedor dessa batalha? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa. O que parecia ser uma simples visita para abençoar a fazenda se transformou em uma revolução familiar
que promete dar o que falar por muito mais tempo. E é claro, quem está acompanhando tudo isso de perto não vai deixar de comentar e especular o que vem por aí. Mas uma coisa é garantida: a Fazenda da Discórdia agora é o centro de uma verdadeira guerra espiritual e familiar. Acompanhem os próximos capítulos, porque essa história ainda tem muita reviravolta pela frente.